Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que alegria, né? Estarmos mais um domingo, dia do Senhor, é dia dos pais também, né? Desde já gostaria de parabenizá-los pelo seu dia e estamos aqui, né? Mais uma vez para sermos instruídos na palavra do nosso Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, faremos a leitura e posteriormente a reflexão dos versículos de número 1 ao versículo de número 5. Jó, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às suas casas uns aos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos pela tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, entender a Tua santa palavra e vivermos, ó Pai, de forma que glorifique o Teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, em nossos dias nós temos visto um esforço muito grande, muito articulado, para destruir aquilo que nós conhecemos por modelo familiar. Temos visto, novelas, jornais, celebridades, da atualidade, como também vários políticos fazendo suas leis para que o modelo que nós conhecemos por família, estabelecido por Deus na sua santa palavra, ela seja desconstruída, ela seja reinventada segundo aos seus prazeres. Quem aqui não se chocou durante essa semana com uma grande empresa de cosméticos, onde eles fizeram aí uma divulgação, um anúncio, onde uma mulher era homenageada como pai, no Dia dos Pais. Isso aí foi de conhecimento de muita gente, que causou uma grande polêmica, e isso é um dos pontos, um dos motivos pelos quais, dentre vários, que se faz necessário uma mensagem onde nós sejamos instruídos acerca do modelo familiar que o Senhor assim constituiu. Por isso, amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o meu objetivo com ele é falar sobre o seguinte tema: 4 características de um pai segundo a palavra de Deus. Então hoje é o Dia dos Pais e a gente vai aprender, conforme o texto que nós lemos, 4 características de um pai segundo a palavra de Deus. Você vai perceber que no decorrer da exposição a gente vai ver essas 4 características. A primeira delas é uma vida íntegra. A segunda delas é um pai que pastoreia a relação entre os membros de sua casa. A terceira delas é um pai que pastoreia a vida espiritual dos seus filhos. E a quarta e última é um pai que persevera na oração. Então vejamos a primeira grande característica de um pai, segundo a palavra de Deus. Está aí no versículo 1, um homem íntegro. Vejamos, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então veja, irmãos, logo no início nós percebemos Jó com essa descrição: um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus e que se desvia do mal. Então veja, ele é um homem
que não há diferença, descompasso entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Ele é reto, ele é íntegro. Isso só é possível, irmãos, porque o próprio texto ele vai dizer porque Jó temia a Deus. Hoje, uma das grandes crises da nossa sociedade é a ausência de modelos. E Jó aqui se constitui um grande exemplo de pai, né, para cada um de nós. A Bíblia vai dizer que no versículo 3, ele possuía várias e várias coisas. Várias e várias posses. Acompanhe comigo a leitura do versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Então veja, Jó não apenas era um homem muito rico, mas ele era o homem mais rico do Oriente. Então perceba, irmãos, que até os exemplos que nós conhecemos, você deve lembrar de alguém que se tornou muito rico e se corrompeu. O dinheiro, o poder, as riquezas, elas têm esse lado tentador de corromper os homens. E na vida de Jó isso era uma coisa totalmente contrária. Quanto mais ele temia o Senhor, mais ele era um homem íntegro e mais ele se desviava do mal. As riquezas que Jó possuía não o afastavam de Deus, mas muito pelo contrário, o faziam cada vez mais grato a Deus e cada vez mais um homem piedoso, temente a Deus. Esse é um grande exemplo de pai, um pai que não há diferença entre a sua vida. Porque, por exemplo, irmãos, você deve pensar comigo, hoje por vezes encontramos pessoas que são de uma determinada forma, usam uma determinada linguajar na igreja, mas no seu trabalho ele é totalmente diferente, não é verdade? Então, existe um conceito, um princípio muito difundido no seio da igreja, que é o princípio de, a cada momento, você viver diante de Deus. Então, a cada momento eu vivo diante do Senhor. Então, aquilo que eu sou na igreja, eu devo ser no meu trabalho, eu devo ser dentro da minha casa, eu devo ser um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus e um homem que se desvia do mal. Assim era Jó, e ele se constitui assim um grande exemplo para nós. Então nós percebemos que nesse primeiro ponto, a grande característica, a primeira delas, é que um pai segundo a palavra de Deus é um homem íntegro. Você vai perceber comigo, no segundo ponto, a segunda grande característica de um pai segundo a palavra de Deus, você vai perceber aí no versículo número 4. Versículo número 4, assim diz a palavra de Deus. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, a segunda grande característica de um pai segundo a palavra de Deus é um pai que pastoreia a relação entre os membros da sua casa. Veja, Jó era um homem que não apenas ele tinha uma vida devota e piedosa individual, mas ele se preocupava com a vida, com a relação de todos os seus filhos, entre eles, uns para com os outros, a relação, o relacionamento entre cada um deles. Você vai perceber que o versículo de número 4 diz e retrata uma imagem muito bonita, uma imagem de alegria, de comunhão, de união, irmãos, entre essa família. E aí você olha para a realidade de hoje, você vai perceber que várias famílias estão rachadas. Várias famílias parecem que se levantam uns contra os outros. Não há esse aspecto de união, de alegria de uns para com os outros. E Jó, como homem temente a Deus, com certeza ele investiu tempo, ele investiu na educação, na criação dos seus filhos, no temor do Senhor. Se olhar Deuteronômio capítulo 6, vai falar muito bem sobre isso, sobre inculcar aos nossos filhos a palavra do Senhor, a ensiná-los a temer ao nosso Deus. E Jó aqui, ele estava colhendo aquilo que ele plantou. E seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez. E mandavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então veja, irmãos, esse é um aspecto familiar, mas se você abrangir esse aspecto como líderes da igreja,
a gente também tem que ter esse mesmo cuidado na relação entre os membros da igreja. O pai deve ter cuidado na relação entre os seus filhos. O pai espiritual, os líderes eclesiásticos, eles também devem ter essa preocupação entre os membros da sua igreja e assim sucessivamente no governo e assim por diante. Então, há uma preocupação de pastorear a relação entre uns com os outros. Jó cultivava esse ambiente de alegria. E aí, uma outra aplicação, meu irmão, você que é pai e que por vezes você tem estado sem tempo para a sua família, tanto trabalho, tanta coisa, e você não investe nessa comunhão, você muitas vezes não investe no lazer, e que por isso outros problemas acontecem, vem sobre a família quando ela negligencia esse momento de comunhão, do desfrutar desses momentos de alegria. Então, a segunda característica desse pai, um pai segundo a palavra de Deus, é que ele pastoreava a relação dos seus filhos uns com os outros. A terceira grande característica, irmãos, você vai encontrar no versículo número 5, que diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então veja, irmãos, a grande característica, a terceira grande característica que eu queria trazer é que ele não apenas pastoreava a relação dos seus filhos uns para com os outros, mas principalmente ele pastoreava o coração dos seus filhos na relação deles para com Deus. É isso que você encontra no texto, onde ele diz que chamava Jó seus filhos, no versículo 5, e os santificava. Ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Então veja, no segundo ponto, os filhos de Jó estavam alegres, estavam felizes, comendo, bebendo, desfrutando de comunhão uns com os outros, mas a preocupação de Jó, como pastor da sua casa, ela vai além. Não está apenas num aspecto externo, mas a preocupação de Jó é com o coração daqueles filhos. Talvez aparentemente a sua casa, a casa de Jó, estivesse em perfeitas condições, tudo muito bem, mas talvez no coração, no íntimo do ser do seu filho e dos filhos de Jó, eles talvez tivessem pecado contra Deus, e por isso Jó levantava pela madrugada e oferecia holocausto. Veja, é um pai que está preocupado, que está se sacrificando, oferecendo sacrifício pela vida dos seus filhos, pela vida espiritual de cada um deles. E isso, irmãos, eu vejo com muita clareza, por exemplo, como quando no domingo pela manhã, o pai ele se levanta mais cedo, porque isso é uma responsabilidade do pai. Ele é o pastor da sua casa, ele deve se levantar mais cedo, ele deve dar aquela chacoalhada na mulher que ainda está dormindo, acorda os filhos, vamos lá dos filhos. Domingo pela manhã nós temos escola dominical, nós somos convocados a estar diante do Senhor do seu santo dia. Então é um momento de alegria, um momento de louvor, não é um peso, mas ele pastoreia a sua casa, a vida espiritual dos seus filhos. Essa é a terceira característica. Então perceba, a primeira grande característica é do pai, segundo a palavra de Deus, ele é um homem íntegro. Segunda característica, ele é um pai que pastoreia a relação dos seus filhos uns com os outros, com os membros da família, mas também ele é um pai que, não apenas no sentido horizontal uns com os outros, mas no sentido vertical, ele pastoreia a relação dos seus filhos para com Deus, está preocupado na relação espiritual. E no quarto, irmãos, e último, mas também não menos importante, quarta grande característica de um pai segundo a palavra de Deus é que ele persevera na oração. Você vai ver isso no finalzinho do versículo 5. Assim eu fazia Jó, continuamente, diz o texto. Então, a quarta e última grande característica desse pai, que é um pai segundo a palavra de Deus, é que ele continuamente, com constância, ele ora ao Senhor pela vida dos seus filhos. Ele é perseverante na oração. E talvez, irmão, na sua casa, você por vezes está entristecido com seus filhos. Quanto mais você ora, parece que mais eles se afastam do caminho do Senhor. Eu gostaria de encorajar você nesse momento,
que você olhasse para esse texto e visse no modelo de vida de Jó alguém que era dedicado ao Senhor, era um homem piedoso, era um homem íntegro, era um homem que era o pastor da sua casa, pastoreava os seus filhos em todas as relações, tanto com o próximo, mas também para com Deus, e que ele se sacrificava, ele levava uma vida de continuidade, né, em clamor, em oração pelos seus filhos. E é isso que eu peço a você nessa manhã. Continue orando, meu irmão. Às vezes você pode pensar que Deus não está escutando a sua oração, mas esse texto, né, essa porção da Escritura nos lembra de alguém que orou continuamente pelos seus filhos. Seja encorajado pelo Senhor a continuar orando, continuar apresentando o seu filho nos caminhos do Senhor, porque se assim for da vontade de Deus, Ele vai contemplar a tua vontade, o teu coração. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, possa abençoar a nossa igreja, que homens, que pais bíblicos possam surgir do nosso lar, que possam surgir da nossa igreja, que a cada dia nós possamos apresentar a vida desses irmãos em nossas orações, e que o Senhor possa levantar uma geração de pais segundo a palavra de Deus, assim como a vida de Jó. Que Deus possa te abençoar e aplicar essa palavra no teu coração. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento no qual a tua palavra nos instrui, Senhor, acerca da tua vontade. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a orar pela vida dos nossos pais, para que eles continuem, ó Deus,